Meu povo concurseiro e oabeiro de plantão, sejam bem-vindos para mais uma aula temática nesse canal do YouTube do professor Nidal Arma. Que bom que você está conosco, muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado por você estar inscrito no nosso canal do YouTube. Se não tiver, se inscreve lá no canal do YouTube, estaremos trazendo conteúdo para vocês periodicamente, semanalmente, também com eventos. Também temos agora uma programação, inclusive, para nós fazermos uma espécie de um momento debate sobre temas relacionados à área jurídica, direito penal, processo penal e também da execução penal. Fiquem ligados, fiquem atentos, porque vai rolar coisa muito boa no canal do YouTube do professor Nidal também. E também é importante que você siga o Titio Nini lá no @profnidal, nosso Instagram, e também você acompanhe nosso podcast Papo Penal. Nós estamos fazendo um projeto de uma espécie de um código penal comentado em áudio, né? Vai lá que dali a pouco, pra galera concurseira, pra galera oabeira, contribua também para você poder também ter um pouco mais de informações para agregar essas informações. Pois bem, o nosso papo hoje nessa aula temática é nós falarmos sobre crimes, o concurso de pessoas em crimes omissivos. Concurso de pessoas em crimes omissivos. É um tema que tem sido recorrente em provas de concurso, é um tema que já caiu em prova da OAB, tanto na primeira fase quanto na segunda fase de penal na prova da OAB. E aqui envolve algumas situações que nós precisamos ter uma noção. Primeiro, uma noção mais introdutória. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas quando duas ou mais pessoas em conjugação de esforço, comunhão de vontades, produzem ou praticam um ou mais crimes. É quando duas ou mais pessoas conjuntamente contribuem de qualquer modo para a prática de um delito. E vejam que essas pessoas, elas podem contribuir na prática delituosa na condição de autor, na condição de partícipe e na condição de coautoria. Aqui considerando a teoria restritiva ou a teoria objetiva formal, que é aquela aplicada pelo nosso Código Penal, que é a mais aceita pelo nosso Código Penal, embora parte da doutrina também considere a aplicação da teoria do domínio do fato, mas trazendo aqui para o nosso tema, aquela que é a teoria dominante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, teoria objetivo formal na sua variante restritiva. Autor é aquele que executa a ação descrita no verbo nuclear do tipo. É o sujeito que vai executar, aquela ação ou omissão descrita no verbo nuclear do tipo. Vamos pegar e estabelecer aqui com o padrão executar a conduta descrita no verbo nuclear do tipo. E o partícipe é aquele que irá contribuir de qualquer modo para a prática delituosa, mas sem executar a ação descrita no verbo nuclear do tipo. É o sujeito que vai induzir, que vai instigar ou vai auxiliar o autor a executar a ação ou a omissão descrita no verbo nuclear do tipo. Então vejam que quando nós falamos em autoria, é o sujeito que vai praticar a conduta descrita no verbo nuclear do tipo, é o sujeito que vai matar. No crime de homicídio, é o sujeito que mata, é o sujeito que vai lá e efetua os disparos. O partícipe é aquele que manda matar, que induz matar, que instiga matar. No crime de roubo, o autor é aquele que vai lá e constrange a vítima, que vai com grave ameaça ou vai empregar violência para subtrair coisa alheia móvel. O partícipe é aquele que idealizou, que planejou a prática delituosa, que planejou o crime de roubo. Percebeu? Contribuiu de qualquer modo, mas sem executar a conduta descrita no verbo nuclear do tipo, certo? E na coautoria é quando ambos os agentes A, por exemplo, e B,
praticam atos executórios, praticam a ação descrita ou vão praticar a conduta descrita no verbo nuclear do tipo, ou seja, ambos vão praticar a conduta descrita no verbo nuclear do tipo. É como se nós tivéssemos o autor A mais o autor B, que vai estabelecer a coautoria. Então imaginem vocês que A e B, ambos esfaqueiam a vítima, ambos vão desferir facadas, golpes de faca na vítima. Eles são coautores do crime de homicídio, beleza? Certo? Então guarda essas expressões participação, coautoria, porque é importante naquilo que nós vamos ver agora nesta aula temática aqui sobre concurso de pessoas em crimes omissivos, certo? Os crimes omissivos são aqueles em que, vejam, que a esmagadora maioria dos tipos penais que definem o crime, que estão estabelecidos no Código Penal, fixados ou previstos no Código Penal e também em leis extravagantes, eles descrevem no seu tipo penal, descrevem no seu verbo nuclear uma ação. A esmagadora maioria, a descrição do tipo penal, ela revela uma ação. Matar alguém denota ação. Constranger, mediante violência, grave ameaça, alguém a conjunção carnal ou ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Constranger denota ação. Subtrair coisa alheia móvel denota ação. Só que os crimes também podem ser praticados por omissão, por um não fazer. Um crime ele pode ser praticado por o sujeito deixar de agir quando deveria agir. O sujeito ele pode ser responsabilizado criminalmente não por uma conduta ativa, mas por uma conduta omissiva, justamente porque ele deixou de agir quando deveria. Ele pode ser responsabilizado criminalmente. Perceberam? E esses crimes omissivos eles podem ser próprios ou impróprios. O crime omissivo próprio é aquele que tem um tipo penal específico descrevendo a conduta omissiva. Ou seja, o tipo penal, ele descreve, o verbo nuclear descreve uma omissão, uma conduta omissiva. Por isso que é um crime omissivo propriamente dito. E nos crimes omissivos próprios, o sujeito ele tem o dever de agir. É um dever genérico de agir. É um dever genérico de agir e não um dever de agir para evitar o resultado. Todos aqui, se os crimes omissivos propriamente ditos, podem alcançar qualquer pessoa que, no momento em que ele deveria agir, se omitiu. E esta omissão está prevista no tipo penal como sendo uma conduta criminosa. Perceberam? E trata-se de um crime de mera conduta, por isso que não admite tentativa. E o exemplo mais clássico dos crimes omissivos propriamente ditos é justamente o crime de omissão de socorro. Olha só, o verbo nuclear denota uma omissão, deixar de prestar a assistência. Isso revela uma conduta omissiva, e esta conduta omissiva está descrita num tipo penal específico. Então, o crime de omissão de socorro é um crime omissivo propriamente dito. Perceberam vocês? E no crime de omissão de socorro pode alcançar qualquer um de nós. Todos nós, diante de uma situação em que há uma pessoa inválida ou ferida, por exemplo, todos nós temos o dever de prestar assistência. Ou, pelo menos, se não for possível, pedir socorro à autoridade pública. Se qualquer um de nós nos omitirmos desse dever, se nós não observarmos esse dever de agir, quando estivermos diante de uma pessoa ferida ou inválida, nós incorremos no crime de omissão de socorro. Eu, você, A, B, C, D, não importa, vamos incorrer no crime de omissão de socorro. Beleza? Certo? E aí nós temos os crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos impróprios são aqueles que o sujeito ele tem o dever de agir para evitar o resultado. São aqueles em que não há um tipo penal específico descrevendo a conduta omissiva. Nesse caso aqui, não há um tipo penal descrevendo que a mãe que deixa de amamentar a criança levando à morte
é homicídio. Não tem esta descrição. Por isso é um crime omissivo impróprio. Porque vai necessitar de uma norma de extensão que vai definir quem são aquelas pessoas que têm o dever de agir para evitar o resultado. Vejam que esta norma de extensão que vai definir quem são as pessoas que têm o dever de agir para evitar o resultado. E são aquelas que estão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Aquelas que, por lei, têm obrigação de cuidado, proteção, vigilância, e os pais, por exemplo, em relação aos filhos, eles têm, por lei, o dever de proteção, cuidado, vigilância. Também, naquela figura do garantidor, o sujeito que garante, que assume a responsabilidade de impedir o resultado. Um salva-vidas, por exemplo, ele assume a responsabilidade de um clube aquático, um salva-vidas do clube aquático, ele assume a responsabilidade de evitar o resultado. O sujeito que, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. O cara vai lá numa brincadeira, joga uma pessoa na piscina e essa pessoa não sabe nadar, ele tem a obrigação, aquele que jogou, que criou o risco, de evitar o resultado. Se o sujeito se omitir nos crimes omissivos impróprios, se o sujeito ele não agir para evitar o resultado, ele vai responder pelo resultado produzido. Responde pelo resultado produzido. Então, a mãe que deixa de amamentar o filho, querendo, desejando a sua morte, ela vai responder por homicídio doloso. Aquela omissão dela deu causa ao resultado morte. E ela vai responder pelo resultado, porque ela tinha um dever jurídico de agir para evitar o resultado, certo? Beleza? Então, fizemos a distinção entre autoria, participação e coautoria. E estabelecemos a distinção entre crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. Agora, a pergunta que não quer calar. É possível concurso de pessoas em crimes omissivos? É possível falarmos em concurso de pessoas em crimes omissivos? E aí nós temos três situações aqui. Se é possível coautoria em crimes omissivos, se é possível participação em crimes omissivos, ou se é possível participação por omissão em crime comissivo, aquele que deveria ser praticado por ação. Como é que fica? Vamos analisar cada uma situação. É possível coautoria em crimes omissivos? É possível que duas pessoas elas sejam coautores de um crime omissivo? Duas pessoas que se omitem, eles podem ser responsabilizados pelo crime na condição de coautor? Esta que é a pergunta. A resposta é sim. Esmagadora maioria considera que é possível, sim, coautoria em crimes omissivos. E tanto nos crimes omissivos, tanto nos crimes omissivos próprios, quanto nos omissivos impróprios. Como é que funciona isso, professor? Explica melhor isso. Então imaginem vocês que nós estejamos diante de duas pessoas que estão caminhando pela rua e elas observam uma pessoa ferida. Imagina, duas pessoas conversando, papo vem, papo vai, e percebem que há uma pessoa ferida necessitando de assistência. E essas duas pessoas olham lá, pá, velho, nós temos aula de direito penal, nós não podemos perder a aula de direito penal. E as duas pessoas se omitem. As duas pessoas deixam de prestar assistência. Elas serão responsabilizadas por o crime de omissão de socorro naquele contexto em coautoria. Primeiro porque teve uma conduta relevante, ambos se omitiram. Teve conduta, cada um teve sua conduta, e essa conduta foi relevante para o resultado porque ambos se omitiram. Teve um vínculo subjetivo porque ambos acabaram aderindo à ideia de se omitir. E nesse caso, claro, que nós temos aqui uma unidade de crime. Então ambos vão responder pelo crime de omissão de socorro em coautoria. Ambos praticaram a omissão descrita no verbo no claro tipo. Ambos
deixaram de prestar assistência. Vejam que nesse caso aqui, A e B, ambos deixaram de prestar assistência. Então, nesse caso, eles são coautores. São coautores porque praticaram a omissão, aquela conduta descrita no verbo nuclear do tipo. Beleza? Tranquilo, certo? Ficou de boa? E aí, também é possível que estejamos diante, e isso vale também para crimes omissivos impróprios. Imagina que um pai e uma mãe, ambos que têm o dever jurídico de agir para evitar o resultado, ambos conscientes em relação à sua omissão, com o desejo que o filho viesse a óbito, ambos se omitem, ambos deixam de alcançar alimento ao filho até levá-lo à morte. O pai e a mãe serão responsabilizados pelo crime de homicídio em coautoria, porque ambos praticaram a conduta omissiva que levaram aquela criança à morte e ambos tinham o dever jurídico de agir para evitar o resultado. Então, se cair na tua prova de concurso, se cair na tua prova de OAB, é possível coautoria em crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios, beleza? Certo? E será que é possível participação em crimes omissivos? É possível se falar em participação em crimes omissivos? É possível que um atue na condição de autor de um crime omissivo e na condição de partícipe de um crime de omissivo, no crime omissivo? É possível que um sujeito ele atue como autor do crime omissivo e B, atue como partícipe do crime omissivo? Existe participação em crimes omissivos? Sim, existe participação em crime omissivo. É possível a participação tanto em crime omissivo próprio como em crime omissivo impróprio. Como assim, professor? Imaginem vocês que nós estejamos, que tem uma situação de que um sujeito ele é um médico. E você sabe que o médico, ele tem o dever de notificar às autoridades públicas de uma doença cuja notificação ela é compulsória. Ou seja, o médico, ele tem o dever de denunciar às autoridades públicas uma doença cuja notificação é compulsória. Imaginem que chegou lá um cidadão num consultório médico ou num posto de saúde e o médico percebe que ele está infectado por uma doença que deve ser comunicada às autoridades públicas. Esse médico deixa de notificar as autoridades, ele deixa de denunciar à autoridade pública essa doença de notificação compulsória. Esse médico, ele está sendo autor do crime do artigo 269 do Código Penal. Vejam que esse médico que deixou de denunciar a autoridade pública, ele vai atuar como autor do crime do artigo 269 do Código Penal. Agora imaginem se ele tivesse sido induzido por alguém. Imaginem que uma enfermeira induza ao médico ou estimula o médico a não notificar. Ah, doutor, deixa isso pra lá. Ah, pra que tu vai notificar? Deixa pra lá. Esta enfermeira, ela vai atuar no crime do artigo 269 na condição de partícipe. Veja que o médico, ele praticou a conduta descrita no verbo nuclear do tipo. Então, o médico, ele é autor. A enfermeira, sem executar aquela conduta descrita no verbo nuclear do tipo, até porque é um crime próprio, aqui nesse caso, ela induziu o médico, ela estimulou o médico a deixar de denunciar a autoridade pública competente da doença cuja notificação ela é compulsória. Esta enfermeira vai responder pelo crime do artigo 269 do Código Penal na condição de partícipe. Então, sim, se cair na tua prova, é possível concurso de pessoas em
crimes omissivos, tanto na condição de coautoria como na condição de participação. É possível nós estarmos diante de uma conduta em que um crime em que o sujeito ele atua como autor e o outro atua como partícipe em crimes omissivos. Beleza? Certo? Então vejam, aqui para deixar bem claro, é possível coautoria em crimes omissivos e é possível participação em crimes omissivos se cair na tua prova, certo? Também é possível se falar em participação por omissão em crimes omissivos, em crimes comissivos, que é aqueles crimes praticados por ação. Aí complica um pouco mais o meio de campo. Vejam, nós estamos falando aqui de participação por omissão em crime comissivo, ou seja, aquele crime que o verbo descreve uma ação, que o verbo nuclear do tipo descreve uma ação. É possível falarmos em participação por omissão em crime comissivo? Sim. Olha só, quem pode ser alcançado pela participação por omissão? Aqueles que estão inseridos no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Esse sujeito que tem o dever de agir para evitar o resultado, se ele se omitir na prática de um crime de outro em que ele deveria agir para evitar o resultado, ele vai responder pelo crime comissivo como partícipe por conta da sua omissão. Ele vai responder pelo crime aquele praticado por ação na condição de partícipe em decorrência da sua omissão. Ele deveria agir para evitar que aquele crime, por exemplo, fosse praticado e ele se omitiu. Aderiu à ideia criminosa se omitindo. Ele contribuiu de algum modo, ele participou daquele crime por conta da sua omissão. Professor, como é que funciona isso? Imaginem vocês que nós estejamos diante de um policial. Esse policial, ele é um policial colorado. Ele é do Inter, ele é torcedor do Inter, policial colorado. E aí esse policial, ele tem o dever de agir para evitar o resultado. Aí ele percebe que um torcedor colorado, ele está praticando lesão grave no coitado de um gremista. Esse policial, ele percebe que aquele colorado, ele está agredindo gravemente o gremista. O policial, ele tem o dever de agir para evitar o resultado. O policial, ele tem o dever de intervir naquela conduta do torcedor que está agredindo gravemente o nosso querido gremista. E esse policial, por ser colorado, ele se omite. Gremista tem mais que apanhar mesmo, que dê porrada. Vai lá, ainda pega uma pipoca e fica olhando lá, ó, só olhando, só no bico, só olhando, não faz nada. Ele deixa de agir. Veja que o policial ele tem o dever de agir para evitar o resultado e ele se omitiu, não faz nada. E esse torcedor colorado enche de porrada o gremista, pratica lesão corporal grave no gremista. Vejam que esse colorado aqui, ele é autor do crime de lesão corporal grave. Ele será o autor, porque ele praticou a ação descrita no verbo nuclear tipo. E esse policial, ele pode responder pelo crime de lesão grave. Esse policial, ele pode ser responsabilizado pelo crime de lesão grave praticado pelo torcedor colorado? Pode? Sim, pode, porque ele aqui atuou a participação por omissão. Ele deveria ter agido para evitar o resultado, só que ele se omitiu. Então ele participou, ele contribuiu de algum modo para que ocorresse aquela lesão corporal grave. Então esse policial, sim, será responsabilizado criminalmente também pelo crime de lesão corporal grave
por não ter agido quando deveria agir. A sua participação, a sua omissão, quando ele deveria agir, a sua omissão contribuiu para o resultado lesão grave. A sua participação foi por conta da sua omissão. A sua contribuição para o crime de lesão corporal grave, a sua participação para o crime de lesão grave foi em decorrência da sua omissão e, portanto, ele será responsabilizado pelo resultado gerado. Beleza? Certo? Tranquilo? Vamos ver como é que isso já caiu em prova de concurso. Olha só, caiu lá escrivão de polícia, acerca do direito penal, julgue os itens subsecutivos. É possível, do ponto de vista jurídico, participação por omissão em crime omissivo? Sim, sim, é absolutamente possível, é certo certa essa assertiva. No caso que eu acabei de te dizer, imagina, do caso do policial que não impediu aqui uma agressão, não impediu uma agressão. Esse policial vai responder também pela lesão corporal provocada na condição de partícipe. A sua omissão também contribuiu para o resultado, beleza? Se ele tivesse agido, porque ele tem o dever de agir, talvez o resultado não tivesse ocorrido da forma como ocorreu, beleza? Certo? Tranquilo, então se cair na tua prova lá, é possível participação participação por omissão em crime comissivo. Participação por omissão em crime comissivo, beleza? Certo? Mais uma questão que já caiu em prova também, bem recente, inclusive, lá para juiz substituto, em matéria que banca FCC, a banca anterior era a CESP, Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, em matéria de concurso de pessoas, correto afirmar, inadmissível nos crimes monossubjetivos? Não, pode. É possível se falar, se falar em concurso de pessoas nos crimes monossubjetivos, não tem nenhuma vedação em relação a isso. Uma pessoa pode praticar um crime sozinho ou em concurso de pessoas, beleza? Olha só, haverá único crime para os autores, para os coautores e partícipes, segundo a teoria monista adotada pelo Código Penal. Até aí, tudo bem. Todos por ele respondendo em absoluta igualdade de condições? Não. Aí o artigo 29 fala na medida da sua culpabilidade. Medida da sua culpabilidade. Letra C. É admissível a coautoria nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão? É admissível a coautoria nos crimes omissivos impróprios, também chamados comissivos por omissão? Sim, é possível a coautoria nos crimes omissivos impróprios. Pai e mãe que deixam de alimentar o filho desejando sua morte. Pai e mãe são coautores no crime omissivo impróprio. Pai e mãe têm o dever jurídico de evitar o resultado. Se ambos se omitirem e resultar na morte do filho, ambos respondem por homicídio consumado em coautoria. Beleza? Certo? Então aqui seria a resposta C. C de certo, C de ceisque, C de campeão. Letra D. Inadmissível nos crimes próprios? Não, é possível se falar em concurso de pessoas os crimes próprios. Um exemplo clássico é do crime de peculato. Imagina, crime de peculato, um funcionário público, ele vai prevalecendo-se da facilidade que o cargo lhe proporciona, subtrair um objeto da repartição pública e induzido por um particular. Tanto o particular quanto o funcionário público vão responder pelo crime de peculato, com a aplicação do artigo 30 do Código Penal. Então, sim, é possível o concurso de pessoas em crimes próprios. Aqueles que exigem uma qualidade especial
do sujeito ativo. Os crimes próprios são aqueles que exigem uma qualidade especial do sujeito ativo, como, por exemplo, funcionário público no crime de peculato. Se o particular, ele contribuir para a prática do peculato, ambos vão responder pelo crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal, certo? Letra E, é indispensável prévia combinação entre agentes e adesão subjetiva à vontade do outro? Não. Aqui é possível concurso de pessoas mesmo sem ajuste prévio. Imagina que uma empregada doméstica deixa a porta da frente aberta para que ocorra a subtração na residência da patroa e chega um suspeito, ele, prevalecendo-se da porta da frente aberta, ingressa na residência e subtrai. Vejam que aqui não há uma combinação prévia entre a empregada doméstica e o suspeito, esse rapaz que entrou na residência. A empregada doméstica, ela vai responder pelo crime de furto, pela subtração, porque ela teve conduta relevante, teve o vínculo subjetivo porque ambos buscavam o mesmo resultado, mesmo que não tivesse um ajuste prévio entre eles, mesmo que o suspeito tenha praticado aquela subtração sem saber que estava sendo auxiliado por uma outra pessoa. Então, sim, é possível concurso de pessoas, mesmo sem ter havido ajuste prévio, uma combinação prévia entre os agentes. Beleza? Certo? Tranquilo. Espero que você tenha gostado. Isso tudo que eu acabei de falar para vocês aqui está no meu livro lá, Manual de Direito Penal, parte geral, que já está rolando aí nos sites jurídicos, nos sites de aquelas livrarias digitais e também pela editora Juspod, lá no site da editora Juspod. Tudo isso que eu te falei aqui são temas tratados também nesse livro Manual de Direito Penal, que foi publicado pela editora Juspod, beleza? Muito obrigado por você ter ficado até agora nessa aula temática. Espero que você tenha compreendido, que eu tenha contribuído de alguma forma para você acrescentar essas informações ao teu estudo e se dali a pouco aí na tua prova você acertar, vai que seja aquela questão que vai representar a tua aprovação, a tua nomeação em concurso público, a tua aprovação na prova da OAB, beleza? Sigam o Titio Nini lá no @profnidal, escutem o Papo Penal e continuem conosco aqui no canal do YouTube, beleza? Um beijo carinhoso, respeitoso dos meninos e um abraço, me bem de longe para os meninos. Beijos!